Muito bom dia para você, muito bom dia para vocêzinho, para vocêzinha, que eu espero que já tenha percebido que o formato do Fred Café mudou. Provisoriamente, a princípio é isso, tá? A priori a ideia é que isso seja só temporário durante a pausa do futebol de clubes aqui na Europa. Eu sei que tem a Copa do Mundo de clubes e ela vai ser de alguma forma agraciada por algumas análises geralmente pouco precisas aqui no canal, mas uma andorinha só não faz o verão europeu, né? Então, o Fred Café, a partir de agora até não sei quando, ele será nesse formato aqui de perguntas suas e respostas minhas. Eu sempre tive, ou quase sempre, um grau de resistência com esse formato, porque fica muito personalista, né? E eu sei que você está aqui muito, geralmente, muito mais para ouvir análise sobre um objeto que não sou eu, né? Sobre o jogo, sobre o seu time, sobre a seleção, sobre a Premier League, etc e tal. E esse aqui fica muito mais, sei lá, sobre mim ou sobre outras questões que passam muito mais por mim. Ao mesmo tempo que eu também não quero ser purista, eu sei que quando você abre um canal, ou canais, ou redes sociais, etc e tal, você cria uma certa relação, né? Então, sei lá, vamos ver se dá certo. E lá atrás eu já tentei um formato parecido lá no Instagram, no quadro que eu nomeava como Fred Tenta Responder. E agora a gente tenta trazer ele aqui para o Fred Café. Vamos ver se você gosta, vamos ver se eu gosto, vamos ver se a Melita gosta, se mais gente gosta, para saber quanto tempo esse projeto, ou esse formato, melhor dizendo, ele vai durar por aqui, tá? Lembrando, evidentemente, que o Fred Café é apoiado pela Melita. Papo e agora respostas e perguntas, e o café, evidentemente, fresquinhos toda segunda-feira a partir de 11 horas, horário de Brasília, encontro marcado. Lembrando que temos o cupom CAFRED, que te dá 10% de descontos em todo o site melita.com.br, frete com T, grátis, a partir das compras de R$ 250, tá? A Melita desperta você para sentir mais o esporte, e a Melita é o café oficial do Fred Café. Vamos ver se esse formato faz sentido. Antes de entrar nas perguntas e explicando melhor o formato, essas perguntas eu abro a caixinha lá no Instagram toda sexta-feira. Abri na sexta-feira passada para o episódio de hoje e vou abrir nesta sexta-feira para o próximo Fred Café, mas já deixo aqui também aberto o setor da caixa de comentários, aqui desse vídeo, para você deixar a sua pergunta também como sugestão para o próximo Fred Café, tá bom? Antes de entrar, então, nas que eu já selecionei por aqui, um pitaco muito rápido sobre a final da Nations League, que foi o grande evento do futebol europeu nesse fim de semana. Eu estou surpreso com a vitória de Portugal, porque eu acho a Espanha mais time. E não acho que a Espanha tenha deixado de ser menos time do que Portugal e do que a maior parte das seleções nesse momento do planeta, por conta dessa derrota. E eu não digo mais time, nome por nome, tá? Porque nome por nome, inclusive time e banco, como elenco, a seleção de Portugal é melhor do que a da Espanha e do que várias outras, né? Acho que em termos de talento, Portugal talvez, nome por nome, repito, fique somente atrás da França no mundo. Não digo em termos de rendimento. O rendimento da Espanha vinha sendo muito melhor do que o rendimento de Portugal. Acho que em certos momentos jogou melhor do que Portugal, inclusive nessa decisão. Mas isso não é para desmerecer a vitória portuguesa. É uma seleção que tem nomes que eu gosto muito. Eu só peguei um pouco de pinimba com o passar do tempo com o trabalho do Roberto Martínez, que eu esperava que fosse melhor. Ele bate em título, e é um título importante. É um título muito simbólico para alguns jogadores. Cara, uma coroação muito bonita para mais uma grande atuação do grande lateral da temporada europeia, que é o Nuno Mendes. Uma coroação para o Vitinha, mais uma vez, com uma grande atuação, colocando-se mais uma vez como um dos melhores meio-campistas também da temporada. E claro, no poder de decisão do Cristiano Ronaldo, que é absolutamente imparável, interminável e indubitavelmente admirável. Assim, o Cristiano é uma máquina que não para, é impressionante mesmo. Assim, eu falei esses outros dias lá no Melhor Futebol do Mundo e volto a falar aqui, e eu não mudei de opinião por conta do título, tá? Que eu não vejo mais espaço para o Cristiano Ronaldo na elite do futebol europeu. Eu não acho que isso seja uma opinião catastrófica,
o que é muito diferente de analisar o Cristiano para a seleção portuguesa. Por que eu digo isso? Primeiro, pela diferença de velocidade do jogo do futebol de clubes na elite do futebol europeu e do futebol internacional. O futebol internacional é mais lento, jogadores falam isso, treinadores falam isso, e eu acho que isso é muito fácil da gente analisar. Então, o Cristiano ser titular num torneio de tiro curto de seleções é mais simples do que ele ser titular numa temporada longa no futebol europeu e na nata do futebol europeu. Eu acho que o Cristiano teria espaço em praticamente qualquer clube da elite do futebol europeu como um super sub, ora titular, ora reserva. Imagina a diferença que o Cristiano Ronaldo teria feito, por exemplo, para o Arsenal na segunda metade dessa temporada se ele saísse do banco de reservas. É um exemplo meio torto, porque talvez pelo histórico com o Manchester United ele nem contemplasse a ideia de ir para o Arsenal, mas é só um exemplo do que pode... de onde ele poderia caber. Mas eu não vejo já há muito tempo espaço para o Cristiano, inclusive quando ele saiu do Manchester United, eu acho que ele já poderia então ter sido mais um super reserva do que um super titular. E isso não é nenhuma crítica, de novo, repito, catastrófica ou até desrespeitosa, como alguns encaram, né? Para Portugal é muito diferente. Primeiro por essa diferença de velocidade, e segundo porque a seleção portuguesa, ou Portugal ainda não produziu um centroavante capaz de ameaçar a titularidade do Cristiano. Não digo produzir o novo Cristiano porque ninguém produziu. E talvez não, certamente vai demorar muito tempo pra gente ter um novo Cristiano Ronaldo, se é que a gente vai ter. Mas não tem ninguém que ameace, né? Gonçalo Ramos ainda é jovem, tudo bem. Diogo Jota, João Félix, não tem ninguém ali que faça qualquer calor no retrovisor do Cristiano Ronaldo, então faz muito sentido que ele seja titular. Só que o que não faz sentido, entre aspas, é ele continuar sendo decisivo. Mais um troféu, mais um título e mais uma coroação para quem leva a carreira de jogador de futebol a outro patamar em termos de seriedade, de autocuidado, de profissionalismo e de números. Ele vai bater os 1000 gols, porque ele vai fazer mais 70, 80, 90, 100 jogos na carreira. Não sei se vai seguir por muito mais tempo. Ele disse que vai seguir na Arábia Saudita na próxima temporada, mas seria um prazer ver o Cristiano Ronaldo de repente no futebol sul-americano, especialmente no futebol brasileiro. Não sei se é algo que está nos planos dele, ou pelo menos um retorno romântico para o futebol português seria muito interessante. 1 Euro e 2 Nations Cristiano tem com a seleção portuguesa. Para uma seleção que não tinha títulos, é algo impressionante. Impressionante. E aí vamos ver como é que vai ser na próxima Copa, né? Não tem nenhuma dúvida de que ele será titular. E quanto Portugal conseguirá chegar longe é mais uma questão sobre o Roberto Martínez do que sobre o Cristiano Ronaldo. Porque, repito, a qualidade de jogadores que Portugal tem à disposição é maior do que a Espanha, é maior do que o Brasil, é maior do que a Argentina, mas em termos de rendimento, Portugal não tem jogado mais que a Espanha, apesar de ter batido a Espanha nos pênaltis, não tem jogado mais do que a Argentina, conseguiu nessa Nations, fazer jogos melhores do que a França, porque a França também está apontando para baixo, muito por conta do Deschamps, enfim. São várias questões aí, mas Portugal, encaixando-se, é candidatíssimo para o título no próximo verão europeu, no próximo ano. E a Nations segue confirmando-se como um grande golaço da UEFA, né? É um golaço da UEFA para a UEFA. É um problema para nós, para o resto do mundo que fica ilhado em relação à possibilidade de marcar amistosos contra as seleções europeias. Eu não sei até que ponto isso também é muito bom para as seleções europeias também, mas em termos de formato e de entretenimento, que é o principal do futebol, acima de tudo, é um golaço, porque ninguém acompanhava a data FIFA e agora as pessoas acompanham a Nations League. Vamos então para o principal de hoje, que são as perguntas que eu recebi lá no Instagram e as respostas que eu vou trazer aqui para vocês, começando com a gentil, como todas, pergunta do Rafa Vidal, perguntando como que foi a escolha da profissão de jornalista esportivo. Cara, assim, desde moleque, eu não tenho nenhuma dúvida, não tinha nenhuma dúvida, não foi algo que passou por vários processos de indefinição, assim. Primeiro, a minha lógica ela foi muito natural. Eu,
desde muito moleque, gostava muito de futebol. Não desde molequinho. Assim, quando eu era molequinho mesmo, eu jogava futebol no recreio, mas eu lembro de não gostar tanto assim. Foi com uns 8, 9 anos que deu um estalo. E aí eu comecei a ficar absolutamente obsessivo e obcecado por futebol. E como eu percebi que eu não tinha nenhum talento para tentar qualquer carreira dentro de campo, eu comecei a pensar por onde eu ia. A minha irmã mais velha, a Manu, ela diz que desde molequinho eu ficava narrando o jogo. Eu não lembro disso, mas eu lembro de um pouco mais velho, com 10, 11 anos, eu jogando futebol em casa com uma bolinha de tênis velha, que era do cachorro, com a minha irmã mais nova, a Charlotte, a mais novinha, ainda não tinha nascido, que é a Marina, tenho 3 irmãs. Eu ficava narrando mesmo, assim. Isso eu lembro, de ficar jogando com ela e eu narrando os lances. Na época eu estava muito obcecado pelo Manchester United, então narrava. Eu era o Paul Scholes, eu era o Van Nistelrooy, eu era o Solskjaer, eu era o Beckham, eu era aqueles jogadores ali. E aquilo era o meu grande estádio. Eu lembro de nessa época, eu já morava no bairro do Maracanã, na rua Isidro de Figueiredo, e eu morava no 7º andar, e conseguia escutar o estádio na minha janela. E nessa época eu preferia ouvir o jogo pela janela do que ficar vendo na TV. Seja de qual time fosse, assim. Então nessa época o futebol começou a me conquistar de uma maneira muito avassaladora, muito mesmo. Quando eu comecei ao Maracanã, eu ainda sem a seriedade da competitividade, eu ia para os grandes clássicos, Fla-Flu, Fluminense e Vasco, eu sou torcedor do Fluminense, evidentemente, Fluminense e Botafogo, e eu adorava o quase gol do time adversário, porque eu adorava ver a massa do outro lado, Maracanã meio a meio, fazendo aquele Então, enfim, isso é só para dizer, para responder a pergunta de maneira mais objetiva, que desde essa época eu estava muito fissurado em como fazer a minha vida. A minha vida já era só futebol. Depois, quando entra a racionalidade de projetar o que fazer profissionalmente, que vem só depois, foi muito natural pensar em jornalismo esportivo, porque também nessa época a minha moeda, o meu câmbio, era quantas edições do jornal Lance eu poderia comprar se eu economizasse dinheiro daquela passagem de ônibus, se eu não comprasse aquela latinha de Coca-Cola. Quantas edições de jornal Lance a mais eu poderia comprar naquela semana, não tinha dinheiro para comprar todo dia. Quanto eu conseguiria comprar, eu já era fissurado nas colunas do PVC, do Mauro Betting, já falei isso pro Mauro Betting e foi muito bonito poder contar isso para ele. Então, para mim, eu me apaixonei muito por futebol e depois me apaixonei pelo jornalismo esportivo, assistia muito ao Sport TV e à ESPN Brasil e lia muito Lance, repito, depois que a internet chega e aí entram outras formas de consumo, mas enfim. Então foi por aí. Acho que está respondido depois de eu ter dado toda essa volta. O Vic Silva já me pergunta aqui sobre a Inglaterra. Qual o costume que você adquiriu assim que você se mudou para a Inglaterra? Cara, um costume que eu perdi foi de andar na rua olhando para trás. Isso é meio tragicômico, né? Assim, porque quando você mora na violência do Brasil e do Rio de Janeiro, da Tijuca, que você mora na Tijuca, você fica olhando para trás quando você anda na rua, né? Eu demorei muito tempo para perder isso aqui, mas perdi. Quando eu vou pro Brasil, volta muito fácil, é um interruptor que dá para clicar. Mas é um costume, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu leio a pergunta não é de um costume que eu adquiri, mas sim de um costume que eu perdi. Talvez o costume que eu adquiri foi de, sei lá, sentir falta do sol, coisa que eu já estava de saco cheio no Rio de Janeiro. É muito bonito romantizar o sol quando você mora de frente para a praia. Como eu nunca morei de frente para a praia e tinha que trabalhar de calça e pegar transporte público para ir para o trabalho na maioria das vezes, ou ir para a escola mais cedo, ou para a faculdade, eu realmente estava de saco cheio do calor da Praça Sans Penha. Mesmo às 8 da manhã, já estava 35 graus. Enfim, o querido André Pseudo me pergunta se foi difícil fazer amigos em Manchester. E eu digo que não, porque eu fui muito sortudo, cara. Eu trabalhava com o queridíssimo Henrique Marques no Esporte Interativo já há bastante tempo. Na época que eu fui transferido para ser correspondente aqui em 2016. E ele
me falou logo de primeira, cara, eu tenho um irmão morando em Manchester já há quase 10 anos, que é o querido Bernardo. São irmãos meus. Eles são irmãos entre si de sangue e viraram meus irmãos com a relação, com o passar do tempo. E o Bernardo foi um tipo de brasileiro que me ajudou muito, porque não só por ele ter sido gentil e ter me apresentado a cidade que para ele já era casa, mas também por ele ter sido o tipo de brasileiro que queria fazer amizades locais, não queria ficar só com brasileiro aqui. Eu entendo quem faz isso e não acho um problema, mas eu não queria isso, porque eu queria entender a cultura local, queria aprimorar o meu inglês, queria conhecer diferentes culturas, né? Aqui em Inglaterra, o Reino Unido é uma profusão de diferentes sotaques, histórias, rivalidades e visões de mundo que eu acho muito, muito, muito interessante, assim. Então, desde o começo, por meio do Bernardo, foi muito fácil fazer esses amigos que foram super gentis comigo. E depois, quando eu conheci a Sara, também, né, descobri um outro grande grupo de amigos que são muito próximos meus hoje em dia. E, cara, é um grupo que tem pessoas de todas as partes do Reino Unido, de todas as partes da Inglaterra. Então é muito bacana ter essa variedade também de histórias e de percepções e de relações. O Vini Araújo me pergunta como é a relação que eu tenho com o João Castelo Branco e com a Nathalie Gedra, que entra um pouco nisso também. O João é o grande oráculo dos correspondentes internacionais brasileiros do futebol inglês, né? Eu não vou saber a história exatamente, mas eu tenho a impressão dele ter sido o primeiro correspondente brasileiro esportivo, só de futebol, esportivo, de ficar tanto tempo aqui. Ele veio muito jovem, né? E quando eu chego meses antes da Nathalie, também já tinha o Felipe Killing, que é um grande amigo, um grande repórter da Rede Bandeirantes, o Sérgio Uth, mas ele faz menos futebol e mais jornalismo geral, mais jornalismo de política, pelo SBT. Então, o cara mais próximo mesmo, e que estava em todas as coberturas, era o João. E a maneira muito generosa que o João abriu as portas, e o João, já disse isso para ele várias vezes, ele era uma referência para mim. Quando eu falei aqui que eu assistia a ESPN quando era moleque, eu também assistia ao João. E eu adorava ver o João, só que eu não tinha nem o João como inspiração direta, porque eu nem sonhava em ser correspondente. Isso veio por algum acidente muito bonito da vida. Mas eu já tinha uma admiração pelo João. E aí quando o João, que era um cara que eu era fã, virou amigo, foi um negócio muito mágico, assim. Eu falo isso pra ele direto. E a Nathalie veio depois e também virou uma irmã minha, assim, é uma relação muito, muito, muito legal. O João pela generosidade de abrir as portas e de não ser ciumento e de ser um puta cara, além de ser um excelente repórter. A Nathalie, tudo isso, não pela abrir as portas, porque ela veio depois também, mas a gente virou muito, 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 muito próximo por estar quase sempre nas mesmas coberturas, antes dela ir para Sky Sports, que é um negócio... Acho que as pessoas não têm noção ainda do tamanho da conquista da Nathalie Gedra de ter ido para a Sky Sports. Assim, é um negócio muito abissal, assim. É absurdo. Ela ter... Eu tenho a impressão de que ela se tornou a primeira repórter não europeia da Sky Sports aqui na Inglaterra. E ela está cada vez maior dentro da hierarquia da Sky Sports em termos de cobertura, de entrevistas. A Nathalie é fantástica. Então ter esses dois como grandes amigos aqui, além de grandes referências profissionais, é um presente muito grande. Não são os únicos, mas são os que foram citados pelo Vini na pergunta. O Gael Valente me pergunta qual é a minha banda britânica favorita. Cara, eu tenho 2 tatuagens do Pink Floyd, então não tem muito pra onde escapar. Eu não tô numa fase de Pink Floyd, mas Pink Floyd é a grande banda da minha vida, muito por conta do meu pai. Tem algumas questões profundas aí que eu não vou me debruçar sobre elas, mas Pink Floyd significa muito meu pai pra mim, então é a grande banda britânica pra mim. Mas eu já passei por fases assim, eu tenho uma relação com Manchester que também passa muito por isso antes de vir pra cá, né? Virar correspondente de Manchester é muito bonito por diversos fatores. Entre eles, por estar próximo, estar na terra de bandas. Cara, o Smiths é de Manchester, o Stone Roses é de Manchester. Eu vim a conhecer o James depois que me mudei pra cá, também adoro a banda. Então,
um dos primeiros lugares que eu quis visitar em Manchester quando mudei para cá foi o Salford Lads Club, que é a capa de um dos álbuns dos Smiths. Claro, Oasis, Beatles, Rolling Stones, mas eu acho que a banda que mais me marcou foi Pink Floyd, e uma banda que eu sempre tenho um coração muito quentinho para ela são os Smiths, apesar dos absurdos do Morrissey. Mas enfim, tá respondida a pergunta. Matheus Bisneto, qual livro você mais gostou de ler e por quê? Cara, eu já li mais, infelizmente hoje não leio tanto, porque respondendo a pergunta antiga do Caetano Veloso, quem lê tanta notícia, eu leio muita notícia e aí fica com pouco espaço para literatura, tem que consertar isso. Mas quando eu era moleque, o livro que fez uma fissura na minha cabeça, assim, que abriu diversos pensamentos e diversas possibilidades, foi provavelmente a grande iluminação literária que eu já recebi e que talvez nunca mais receba, porque é com essa idade que você tá tão aberto para esse tipo de coisa, né? Talvez nunca mais tenha essa abertura. Foi o Admirável Mundo Novo, do inglês Aldous Huxley, escrito na década de 30, cara. E eu li esse livro com 17, 18 anos. Não era tão jovem, mas também não era tão velho. Então, abriu minha cabeça de uma maneira irreversível. Foi a grande leitura da minha existência. O GRDG Ferreira. Fredão, dos dois grandes de futebol de Minas, com qual você se identifica mais? Não é uma questão de identificação, mas eu sou de Ouro Preto, eu nasci em Minas Gerais, em Ouro Preto, não tenho sotaque mineiro porque eu fui para o Rio de Janeiro com 3 anos de idade, 4 anos de idade, então não tenho memórias enquanto morador mineiro. Mas a minha relação com Minas é muito profunda, eu posso em outro dia me aprofundar um pouco mais sobre isso, porque é algo muito, muito, muito bonito, passa muito por Milton Nascimento, que é o grande artista da minha existência. Mas por ser de Minas, por conta da minha mãe, a família do meu pai é do Rio, a família da minha mãe é de Minas. A família da minha mãe é quase toda cruzeirense. O meu padrinho, que é um grande cara na minha vida, ele é cruzeirense, então eu tenho um carinho pelo Cruzeiro. Mas o Galo tem uma marca na minha vida, antes mesmo dela existir, logo antes dela existir. Aliás, o Galo, ele muda a data da minha existência de uma maneira que o Cruzeiro não conseguiu, porque é uma história que eu acho maravilhosa. Eu era para ter nascido, eu nasci no dia 2 de junho de 89. Acabei de fazer aniversário. Obrigado pelos parabéns. Eu não recebi. Mas, ok. Vamos fingir que não aconteceu. Eu era para ter nascido no dia 1º de junho. Só que o médico do parto, ele viajou para BH. Minha mãe estava em Ouro Preto, comigo na barriga, porque tinha Atlético Mineiro e Pouso Alegre no Mineirão. E ele queria assistir essa partida. Então, a minha existência era para ter começado no dia 1º e só começou no dia 2 por conta do futebol. E eu acho isso lindo. Evidentemente que o médico estava correto. Nenhum julgamento negativo em relação à decisão dele. Guis.jpeg. O que você acha sobre o Jorginho no Flamengo? Cara, o Jorginho, ele vai jogar muita bola. A não ser que o hecatombe aconteça. A capacidade técnica, tática e física do Jorginho é muito, muito, muito alto. O Jorginho é um cara que pouco se machuca. O Jorginho é um cara que, tecnicamente, está muito à frente do nível médio que melhorou nos últimos anos do futebol brasileiro. E o Jorginho tem uma cabeça tática. Eu tive alguns momentos de proximidade na carreira com o Jorginho, e ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara que se interessa muito pelo jogo. A experiência dele de jogar na seleção italiana, a experiência dele de jogar em grandes clubes do futebol europeu, do Napoli, passando pelo campeão da Champions pelo Chelsea, agora mais recentemente pelo Arsenal. Assim, eu tenho poucas dúvidas de que ele vai voar baixo assim no Flamengo. Vai jogar muita, muita bola. É titularíssimo e vai ser um cara para fazer uma diferença brutal na saída de bola do jogo do Flamengo.
ele com o Gerson, eu não sei como é que tá o meio-campo do Flamengo nesse momento, tem o Pulgar, né? Eu não sei como é que é a escolha do Felipe Luiz, por exemplo, para essa Copa do Mundo de Clubes, mas o Jorginho chega para ser titular. Eu só não sei quem é que vai sair. Você que é rubro-negro talvez possa me responder melhor. E para finalizar aqui, gente, João Miguel, quais jogos você jogava na sua infância? Então, cara, eu sou obcecado por joguinhos, assim, desde moleque, desde molecaço mesmo, assim. O grande jogo da minha vida é o Championship Manager 0102. Esse foi a minha grande faculdade do futebol europeu. Na época não tinha tanta transmissão, então eu conheço muito mais, eu fui apresentado muito mais ao futebol europeu pelo Championship Manager do que por qualquer outra forma de mídia. Esse jogo, assim, eu era absolutamente obcecado. Mas desde moleque, pô, tive a sorte de ter o Master System com o Sonic na memória. Depois tive o Super Nintendo, tive o Game Boy, Pokémon, total, assim, tive Pokémon... Pokémon o quê? Putz, é o Pokémon Blue e depois o Silver. E aí parei por aí. Depois tive o Nintendo 64 e o PlayStation 2. Aí nunca mais tive mais nenhum videogame. Mas tive uma belíssima infância, cara. São 4 consoles e um Game Boy que fizeram da minha infância. E até hoje eu jogo, cara. Mas assim, tem muitos jogos que marcaram a minha vida. Do futebol, pô, Superstar Soccer, do Valderrama, o Deluxe, FIFA 98, Winning Eleven, Bomba Pet. O pessoal do Bomba Pet, muito obrigado por ter iluminado a minha adolescência. Eu ia ali no camelô da Tijuca e comprava rapidinho. Não que eu esteja, né, incentivando isso. Muitos jogos bons, cara. Muitos jogos que me marcaram, mas não só futebol, assim. Eu jogava de tudo. O Crash Bandicoot, tinha um que eu me lembrei, na hora que eu olhei essa pergunta, que é um jogo muito aleatório. Eu me lembrava desse jogo, mas a imagem me veio do 64, que é do Mystical Ninja Goemon. Nunca mais joguei, mas teve uma época da minha vida que eu era fissurado nele, porque tinha uma locadora perto da minha casa, então às vezes eu alugava o que tinha para alugar e eu mergulhava naquele jogo mesmo sem entender lufas do que estava ali, seja japonês, inglês, não entendia nada e ficava ali. O Master System teve uma época maravilhosa de jogos brasileiros, né? O jogo da Turma da Mônica, do Castelo Rá-Tim-Bum, assim. É isso, gente. Hoje em dia ainda jogo, né? Outro dia eu tava viciado em Clash Royale. Hoje em dia eu tô jogando um tal de World Soccer Champs, que é um FM menos trabalhoso. A gente vai alimentando, mas eu nunca mais vou ter um console. Nunca mais não, né? Mas enquanto eu tiver uma vida produtiva, necessariamente produtiva, eu não posso ter um console porque senão eu perco o emprego. E talvez a Sara, e talvez até a Melita, não sei. Então é melhor a gente só conversar sobre joguinhos e deixar no celular para de vez em quando. É isso, minha gente. Eu já tô atrasado para postar esse vídeo, que talvez se atrase. Então eu preciso encerrar. Um beijo para você e até o próximo Fred Café. Já deixa sua pergunta, tá? Se você tiver alguma curiosidade. Espero que tenha sido um formato interessante. E vamos tentar variar os temas para os próximos episódios. Um beijo para você. Vai beber seu café, Melita, vai?